A paz do Senhor, os irmãos, mais uma vez aqui para dar continuidade à nossa lição da revistinha Batalha Espiritual. Hoje estamos dando continuidade à lição 10 que diz: Poder do alto contra as hostes da maldade. Que o Senhor Jesus venha preencher, venha encher você do seu Santo Espírito para poder ser usado por Ele para fazer a sua obra. Então, antes de mais nada, quero desejar um ótimo dia para todos e vamos para a nossa oração. Pai, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo, queremos te agradecer, Senhor, por tudo que o Senhor tem feito. Toma a nossa vida em tuas mãos. Faça a sua vontade e seu querer. Não permita que nenhum mal nos aconteça, mas que o Senhor continue tomando a cada um de nós. Abra nossa mente, nossos ouvidos para ouvir a tua voz e fazer, meu Pai, aquilo que o Senhor deseja que a gente venha aprender hoje e colocar em prática. Tome essa aula em tuas mãos. Não deixe sair nada do meu coração, mas que saia diretamente de ti. Me use como instrumento da tua obra, no nome santo de Jesus. Amém e graças a Deus. Amém, graças a Deus. Espero que todos estejam bem e que vocês venham ter um ótimo dia e uma ótima lição hoje. Hoje nós vamos falar o segundo tópico dessa lição, que diz o Evangelho entre os samaritanos. O relacionamento cristão com os samaritanos começou de forma salutar com o Senhor Jesus e depois continuou com Filipe. Este aqui é o mesmo que foi escolhido como um dos 7 diáconos, Atos 6:5, mas logo se destacou na pregação do Evangelho e aparece cerca de 20 anos depois como evangelista, em Atos 21:8. Primeiro ponto dessa lição, desse tópico, é Jesus e o samaritano. Os samaritanos, numa ocasião, recusaram-se a receber Jesus quando ele estava a caminho de Jerusalém. Lucas 9, 52 e 53. Mas na aldeia de Sicar, em Samaria, João 4:5, os samaritanos receberam Jesus e creram na sua mensagem, como resultado do testemunho da mulher samaritana, João 4, 39 ao 42. Passagem do bom samaritano, Lucas 10, 25 e 28. Foi uma lição para os judeus. Eles não deviam imitar o levita nem o sacerdote, mas o samaritano. Jesus proibiu os discípulos de entrarem em cidades de samaritanos, porque ele fora enviado às ovelhas perdidas da casa de Israel. Uma vez que ainda não era tempo, mas depois de sua ressurreição dentre os mortos, Jesus mandou pregar também em Samaria. Filipe agora estava cumprindo com êxito essa missão. O que acontece aqui? Ontem eu já tinha dito um pouquinho sobre isso. Jesus, ele certa vez tentou ir nas aldeias de Samaritano, foi expulso de lá. Mas através da mulher samaritana, na história do poço, onde ela fala, ele pede para que ela busque o esposo, e ela fala que não tem marido, e ele fala, certamente tu não tem marido, porque o que tu tem não é teu. E aquela mulher se maravilha com tudo que Jesus fala para ela e se converte ali mesmo. E ela vai espalhar a boa nova, mas o que fez o samaritano chamar a atenção dos demais samaritanos não foi ela ter dito a boa nova, mas sim ela ter se arrependido e mudado as suas atitudes antes de conhecer Jesus. O que traz pessoas para o Evangelho de Cristo não é o que nós falamos, mas sim o que nós falamos e vivemos aquilo que falamos. Aquela mulher passou a viver aquilo que ela estava pregando, o que ela estava falando. E por que Jesus fala também que não era para os discípulos entrarem em Samaria? Porque ainda não era tempo. Porque Jesus ele veio para falar com os judeus, com o pessoal de Jerusalém. Só que esse povo ele acabou não aceitando a Cristo, aceitando tantas palavras de Cristo, principalmente o pessoal de Jerusalém. Então, quando Jesus retorna, ele ressuscita,
ele fala com seus discípulos, vá lá e pregue o evangelho em Samaria. Por quê? Porque se não fosse pregado lá, nós também não seríamos atingidos hoje, não seríamos alcançados como fomos hoje. Então, primeiro Jesus ele estava falando, ó, essa missão do evangelismo é de vocês judeus. Aqueles que vão acreditar, aqueles que acreditaram, vão passar à frente, como os discípulos, os apóstolos e os demais discípulos que cada apóstolo fez. Eles foram acreditando, e aí foi alcançando o povo gentio. Quem era o povo gentio? O povo de Samaria, o povo grego, o povo romano. Nós fomos atingidos pelo evangelho do Senhor Jesus. Por quê? Porque começou lá na Judéia, começou lá em Jerusalém com os apóstolos. Os apóstolos falando sobre falando sobre a vinda de Cristo. E aquele povo de Samaria já sabia e confiava que teria um Messias. E eles viram que esse Messias era o Senhor Jesus. Então é aí que a gente vai entrar. Quando a gente começa a evangelizar, mas não somente com palavras, mas também com atitude, pessoas se convertem ao evangelho. Então o samaritano, Jesus usou aquela mulher como uma grande, começou ali evangelizando, uma evangelista. Porque quando ele traz ela para Cristo, para a presença dele, traz ela para Deus verdadeiramente, respondendo todas as suas perguntas, suas dúvidas, e ela entra em Samaria e deixa de praticar aquilo que ela praticava de errado, as pessoas, opa, esse Jesus é diferente. Ele não condenou ela pelas suas falhas, pelo contrário, ele a perdoou as falhas e deu outra chance para que ela possa viver novamente em harmonia com todos. E é dessa forma que nós devemos fazer. Não é condenar as pessoas, mas sim ajudar as pessoas a se livrar do pecado. O ponto 2. O poder de Deus entre os samaritanos. Filipe foi impulsionado pelo Espírito Santo. Do contrário, não ousaria enfrentar as hostilidades dos samaritanos. Filipe lhe pregava a Cristo com poder, de modo que as multidões prestavam atenção no que ele dizia, pois ouviam e viam os sinais que ele fazia. Era algo inédito e que atraía as multidões, pois que o espírito imundo saíam de muitos que os tinham clamado em alta voz, e muitos paralíticos e coxos eram curados. Essa manifestação era o autêntico poder do alto contra as hostes por meio da pregação do evangelho. Filipe revolucionou a cidade pelo poder de Deus. Aquela mulher do poço abriu o caminho. Filipe veio evangelizando o povo de Samaria. Mas Filipe não obrigou ninguém a ouvi-lo, Filipe não obrigou ninguém a nada. Mas era o seu jeito, o seu caminhar, as suas atitudes, as suas palavras. Ele era impulsionado pelo Espírito Santo de Deus e ele conseguia fazer o evangelho, pregar o evangelho. Por quê? Porque Filipe era inteligente? Porque Filipe era bonitinho? Filipe era o preferido dos apóstolos? Não. Por causa do Espírito Santo. Ele buscou e recebeu o Espírito Santo. Nós devemos fazer isso todos os dias. Buscar o Espírito Santo. Porque é através do Espírito Santo que nós vamos mudar nossas atitudes e nós vamos conseguir pregar a palavra de Deus. Não é porque eu sou preferido do pastor, não é porque eu sou bonitinho, não é porque eu sou um pastor. Não, não. Não é porque eu tenho dinheiro, não é porque eu sou pobre, não é porque eu sou humilde, não é porque eu tenho isso, não é porque eu tenho um cargo aqui, outro ali, ou não é porque eu sou uma pessoa comum, simples, não tenho cargo nenhum. Não, não é isso. O que vai te impulsionar a pregar a palavra de Deus e viver aquilo que você prega é o Espírito Santo. Todos os dias nós devemos adorar a Deus e buscar o Espírito Santo para que a gente se aproxime todos os dias do Espírito Santo.
Porque muita gente, Jesus se afastou de mim, Deus se afastou de mim. Não, você se afastou de Jesus. Existem pessoas que já têm a consciência e falam, eu me afastei de Jesus. Quando ela fala isso, é porque ela sabe que ela precisa se aproximar novamente. Ela reconheceu o erro dela. E é dessa forma que devemos fazer, nos aproximar de Cristo cada vez mais, para que o Espírito Santo de Deus penetre em nossa alma, viva dentro de nós, porque sem o Espírito Santo de Deus, nós não somos nada, não há pregação que vá adiante. Porque nós falamos, mas é o Espírito Santo que convence. Então busque o Espírito Santo, busque o batismo com o Espírito Santo, para que vocês possam falar e pregar verdadeiramente, não somente pregar, viver uma vida com Cristo. O ponto 3, o batismo no Espírito Santo. Havia muita alegria na cidade com a chegada de Filipe, que batizava homens e mulheres. A notícia desses fatos chegou à igreja de Jerusalém, que enviou os apóstolos Pedro e João, os quais trouxeram o que ainda falava ao samaritano convertido. O batismo no Espírito Santo, ao chegar a Samaria, eles impuseram as mãos sobre os novos crentes que receberam o Espírito Santo. O que aconteceu? A notícia de Filipe, do serviço que Filipe estava prestando em Samaria, foi tão grande, chegou até a igreja de Jerusalém, onde o apóstolo Tiago, que era o bispo Tiago, que era o bispo de Jerusalém, envia os apóstolos Pedro e João para trazer para eles o batismo com o Espírito Santo. E é esse batismo que nós devemos buscar, para que quando nós estivermos com ele, a gente venha também impor mãos sobre outras pessoas e aquelas pessoas também serem batizadas. Mas por que aquelas pessoas eram batizadas? Era só porque Pedro e João colocavam as mãos sobre ela? Não, não é só isso. A pessoa também tem que querer. Porque o Espírito Santo só vai habitar onde as pessoas querem. Eles não vão habitar em pessoas só porque eu botei a mão sobre elas e vai habitar nelas. Pronto, e acabou. Não, não é dessa forma. A pessoa tem que querer. Tem que ter essa vontade que o Espírito Santo de Deus venha viver dentro dela. Como eu sempre tive. Eu entrava, e às vezes você já está até batizado, mas por causa de alguma coisa você ainda não percebeu. Se você ama a fazer a obra do Senhor, porque o batismo do Espírito Santo, o batismo do Espírito, não é só você falar em línguas, porque muitas pessoas acham que é isso. O falar em línguas é praticamente somente a confirmação que você foi batizado. Mas é muito além disso. Não é só você rodar no poder, é você amar a obra de Cristo. Esse é o verdadeiro batismo. A principal coisa é isso, é você amar fazer a obra de Cristo, sem querer nada em troca. Porque infelizmente hoje, muitos estão se desviando, a gente vai ver amanhã, no decorrer dessa lição, porque muitos hoje querem o batismo do Espírito Santo, querem o poder de Deus por interesse próprio, para usar para outras coisas. E infelizmente, existem pessoas desde aquela época e até a época de hoje ainda querendo para o seu bel prazer. E o batismo do Espírito Santo não é para isso. É para fazer a obra de Deus. Amém? Amém. Hoje ficamos por aqui com mais essa parte da lição. Amanhã traremos a terceira e última parte dessa lição. Que o Espírito Santo venha continuar falando ao coração de cada um de vocês, que vocês venham ter um ótimo dia e que o Senhor Jesus venha abençoar. Oremos para terminar a lição de hoje. Pai, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo, quero te agradecer por mais uma vez poder estar aqui falando do teu amor. Que o Senhor continue tomando a minha vida em tuas mãos e a vida de cada um que assistiu essa lição. Toma, Senhor, e nos faça um evangelista da tua obra, que a gente venha pregar e viver aquilo que pregamos. Que o Senhor venha falar aos nossos corações e o coração de cada um que ouviu essa live e que ainda vai ouvir nas redes sociais.
Toma a vida de cada um hoje e nos traga a tua paz e a tua proteção no nome santo de Jesus. Amém e graças a Deus. Amém, graças a Deus, que o Senhor Jesus abençoe a vida de cada um de vocês. Que o Espírito Santo tome conta de vocês.